Estamos em mais uma aula do curso de Programador de Sistemas, curso de formação inicial do programa Novos Caminhos. Eu sou o professor Gabriel Carrijo e essa é a nossa disciplina de Lógica de Programação. Bem, iniciando nossa unidade 2, nós temos por objetivo aqui estudar os operadores lógicos, os tipos de dados, variáveis, entrada e saída de dados. Então vamos começar pela parte de entrada e saída de dados, entendendo um pouco o que é pseudocódigo e como funcionam as partes dos elementos de um algoritmo. Tá? E é por aqui que nós vamos começar. Vamos lá. Nessa primeira disciplina, nós vamos desenvolver algoritmos em algo que nós conhecemos ou chamamos de pseudocódigo. Né? O que seria o pseudocódigo? Né? É uma linguagem de programação que ela não tem um formalismo, né? O mesmo formalismo, rígido que as linguagens de programação têm, que um algoritmo deve ter. Na verdade, ela é uma linguagem muito parecida com a nossa linguagem natural. No caso, nós vamos fazer tudo em português mesmo. Então, vai ser muito parecido com a nossa linguagem natural e ele vai ser fácil, né? A ideia é que ele seja fácil de interpretar, fácil de codificar. A ideia é justamente que nesse último parágrafo, né, que ele deve ser feito para... Vou pegar aqui a caneta, né? Ele deve ser feito para ser um intermediário aqui, né, entre a linguagem falada e a linguagem de programação em si. Então, um intermediário, né, algo que justamente a gente utiliza nessas disciplinas introdutórias de programação para que facilite a compreensão do aluno, né? Então, é em cima desse pseudocódigo que a gente vai começar a trabalhar, tá? As regras para a construção de um algoritmo, né, e não só em pseudocódigo, mas também quando se for na linguagem, né? A ideia é que a gente utiliza apenas um verbo por frase, né, para deixar a frase o mais simples possível, né, e para deixar o mais claro possível para o usuário, que vai ter que fazer alguma entrada de dados, né, vai ter que escrever um dado, inserir um valor numa variável. Imaginar que você está desenvolvendo algoritmos para pessoas que não trabalham com informática, isso aqui é muito importante. Quando você está desenvolvendo um algoritmo, o teu programa, né, o teu software deve ser capaz, né, qualquer pessoa deve ser capaz de usar o seu programa, o seu software, mesmo que ela não conheça nada de informática. Preferencialmente usar frases curtas e simples, ser objetivo, que já é uma síntese de tudo isso daqui, e procurar por palavras que não tenham nenhum sentido dúbio, né? Você não colocar uma palavra lá no seu algoritmo que na hora do usuário ler aquilo ali e tiver que inserir um dado, ele não fique com dúvidas, né, na hora de fazer essa inserção, tá? Então, isso são só dicas para a gente começar justamente nessa parte de pseudocódigo e desenvolvimento de algoritmos. Aqui nessa aula de hoje nem tanto, mas a partir da unidade 3 a gente vai começar a desenvolver mais alguns algoritmos e ali sim vai ser bem importante para a gente essas regras, né? Mas seguindo, né, um algoritmo ele pode ser dividido em 3 partes, tá? Todo algoritmo ele vai ter pelo menos essas 3 partes fundamentais. O algoritmo em si, né, é uma sequência lógica de instruções para serem executadas por um computador. Então, essa sequência de instruções, né, é importante que toda vez que você for montar ela, você pense num padrão. Ela siga um determinado padrão para que ela seja descrita ali como um algoritmo. Por exemplo, se você vai calcular o saldo financeiro de um estoque ou a média das notas de um aluno, tem um padrão de instruções que você vai usar para poder fazer ou executar essas tarefas, né? Então, o algoritmo ele é dividido em 3 fases fundamentais. Ele vai ter sempre uma entrada, um processamento e uma saída. Tá? Esses são os 3 elementos fundamentais de um algoritmo. Entrada, o usuário na entrada ele vai inserir dados para que possam ser processados, inserir informações. Na etapa de processamento, eu tenho os procedimentos que são usados para eu conseguir chegar num resultado final. Por exemplo, um dos exemplos que a gente vai usar aqui é o cálculo de média. Então, no cálculo de média, a gente tem uma entrada, que são as notas dos alunos, um processamento, né, que é o cálculo em si da média, a saída, que já é a média processada, né, por exemplo. Então, é importante frisar sempre esses 3 aqui, porque vão ser 3 elementos que sempre vão estar nos nossos algoritmos. Entrada, processamento e saída sempre vão estar presentes, tá ok? E a gente faz uma analogia com o homem, né? Também, porque nós, seres humanos, funcionamos exatamente dessa forma. Nós recebemos entradas, que são percepções, né, através dos nossos sentidos. Nós recebemos essas percepções,
fazemos processamento, onde nós guardamos na memória, nós de fato processamos informações, calculamos mentalmente, associamos coisas e por fim nós executamos uma saída, né, que é o resultado dos nossos processos, do nosso pensamento. E desenvolvimento de software tem muito isso, né? Você pega as entradas, que é o que você conhece do negócio, de como a empresa funciona, de como aquele sistema precisa funcionar. Você tem uma etapa de processamento, que é onde você vai conceber ali o algoritmo, conceber a lógica de como vai ser feita esses cálculos, como vão ser feitos, e depois a saída, que é você escrever ali aquele algoritmo em si também, tá? Então vamos lá para um exemplo, né? Eu já dei até spoiler do exemplo um pouco antes aí. O exemplo para a gente pensar nessas partes dos algoritmos, né? Imagine o seguinte problema: calcular a média final dos alunos da terceira série, né? Então tenho que calcular a média final dos alunos da terceira série. Esse é o objetivo do meu algoritmo, tá? Então, os alunos realizarão 4 provas, então ele tem a P1, P2, P3 e P4, que são as 4 provas que os alunos vão realizar, e a minha média final ela é calculada pela soma das 4 notas dividido pelo número 4. Né? Como qualquer cálculo de média, né? Qualquer média aritmética simples, a gente pega uma determinada quantidade de números, soma eles e divide pela quantidade. Né? Basicamente é isso. Então eu tenho ali essa média final, essa média aritmética. E daí, quando eu vou montar esse algoritmo, eu tenho 3 perguntas aqui para vocês. Primeiro, quais são os dados de entrada desse algoritmo? Depois, qual vai ser o processamento a ser utilizado? E depois, quais serão os dados de saída? É algo para você pensar aí. Olhando para esse exemplo aqui, eu quero que você pense justamente nisso. Em primeiro lugar, quais são os dados de entrada desse algoritmo? Né? O que é que o usuário vai entrar com informações nesse algoritmo aí? Segundo, qual é o processamento? O que eu vou usar de processamento de dados? E terceiro, qual é a saída? O que eu vou ter que exibir para o usuário ao fim da execução desse meu algoritmo? Tá? Vamos lá. Pensou aí? Deu tempo de você pensar, tentar perceber? Então vamos lá. Primeiro, quais são os dados de entrada? Ora, os dados de entrada são aqueles dados que o algoritmo ele necessita que o usuário digite ou informe. Nesse caso aqui, os dados de entrada são P1, P2, P3 e P4, que são as notas. A nota da prova 1, a nota da prova 2, a nota da prova 3 e a nota da prova 4. Né? O seu algoritmo ele não tem essas informações, então ele vai precisar que algum usuário digite essas informações para o algoritmo. E a partir do momento que o teu algoritmo ele recebe essas 4 notas, qual é o processamento a ser utilizado? O que ele vai processar? O que ele vai executar de função em cima disso? É justamente isso aqui, ó. O procedimento será somar todos os dados de entrada. Quais são os dados de entrada? P1, P2, P3 e P4. E dividi-los por 4. Então são 4 entradas. Então eu divido elas pelo valor 4 para eu achar a média aritmética desses valores. E por fim, quais serão os dados de saída? Ora, se alguém está executando um algoritmo, né, ele está executando com um determinado fim, ou seja, ele espera que o algoritmo retorne algum dado a ele. Então, o dado de saída vai ser o quê? A média final. O valor da média que foi calculado nesse procedimento de somar os dados de entrada e dividir por 4. Ok? Então, de uma maneira bem simples ainda, né, como eu falei para vocês, na aula que vem a gente vai melhorar um pouco essa estrutura do algoritmo, mas a ideia é bem simples. É simples assim mesmo, né, como está aqui. Então, meu algoritmo vai ser o seguinte: receba a nota da prova 1, o usuário vai ter que digitar. Receba a nota da prova 2, o usuário vai ter que digitar. Receba a nota da prova 3, o usuário vai ter que digitar. Receba a nota da prova 4, o usuário vai digitar a nota da prova 4. O que o algoritmo vai fazer? Some todas as notas e divida pelo número 4, por 4. Então ele vai somar o conteúdo das 4 notas e dividir por 4. E por último, mostra o resultado da divisão. Ou seja, vai ser mostrar a média para o usuário. Tem um teste que a gente pode fazer, chamado teste de mesa, né, salvo engano, onde eu faço uma tabela e monto o funcionamento do meu algoritmo justamente para poder verificar se ele funciona ou não, tá ok? Então eu posso pegar aqui meu teste de mesa e fazer já uma avaliação prévia disso. Por exemplo, digamos que o usuário ele digitou essas 4 notas aí. Na P1 o aluno tirou 6, P2 7, P3 6, P4 5.
Essas foram as notas digitadas. Então, se eu somar, né, 6 mais 7 é igual a 13, né? 13 mais 6 vai ser igual a 19, 19 mais 5 vai ser igual a 24. 24 dividido por 4, a média vai ser igual a 6. Tá ok? Então, o algoritmo ele vai receber esses 4 números aqui como entrada. Essa daqui vai ser a entrada. Opa, deixa eu escrever aqui, ficou feio. Mas está aqui, essa vai ser a entrada do dado. E o valor de 6 aqui vai ser a saída para o usuário, a saída desses dados. E nesse meio de caminho vai ver o processamento, que é justamente a soma com a divisão. Vamos fazer um segundo teste de mesa aqui, né? Seria bem parecido, né? Informou que a nota da P1 foi 8, P2 10, P3 8,5, P4 9,5. Um aluno melhorzinho esse, né? Um pouquinho melhor esse aqui. Então, a mesma coisa, pode ir fazendo a soma aí, né? 10 mais 8 vai ser igual a 18. 18 mais 8,5 vai ser igual a 26,5. 26,5 mais 9,5 vai ser igual a 36. 36 dividido por 4, a média vai ser igual a 9. Tá bom? Então, é um teste de mesa, que é um teste bem simples, que pode ser feito só para validar se o algoritmo funciona. Você coloca os valores das variáveis, né? Que você vai ter dos dados, que você vai ter de entrada e saída, você consegue calcular bem direitinho aí, tá? Então vamos lá, já vou passar para vocês um exercício de fixação, tá bom? Eu vou pedir para você, assim que eu terminar de explicar ele, você dar uma pausa aqui no vídeo e fazê-lo, tá? Tentar fazer esse exercício. Primeiro, número 1, identifique os dados de entrada, processamento e saída do algoritmo abaixo. Olha só, o algoritmo é o seguinte, receba o código da peça, receba o valor da peça, receba a quantidade de peças, calcule o valor total da peça, que é a quantidade vezes o valor da peça, e mostre o código da peça e o seu valor total. Eu quero que, olhando para esse algoritmo, você consiga identificar o que são os dados de entrada, onde está o processamento e o que é a saída desse algoritmo. Tá bom? Tá fácil esse. Conseguiu perceber aí onde estão os itens? E o número 2. Faça um algoritmo para calcular o estoque médio de uma peça, sendo que o estoque médio é igual à quantidade mínima mais a quantidade máxima dividido por 2. Esse segundo você vai ter que escrever o algoritmo, parecido com esse daqui do exemplo 1, tá? Você vai escrever no 2 algo parecido com isso daqui. Então você vai ter que perceber lá no exercício 2, ó, que você vai ter que receber o dado da quantidade mínima e da quantidade máxima. Você vai ter que fazer esse processamento aí que está aí, né? Que é a média também, a soma da quantidade máxima com a quantidade mínima dividido por 2. E por fim, você vai ter que escrever o estoque médio, tá bom? Escrever o estoque médio ali para o usuário conseguir ler, tá? Dá uma pausa aqui no vídeo, tenta fazer esse exercício e daqui a pouco continua então. Bom, voltando aqui, espero que você tenha feito esses dois exercícios, né? Mas só esse um aqui, para a gente fechar. Todo esse daqui que tem receba, né? Aqui que vão ser entrada de dados, tá? Então aqui você tem a entrada, aqui você tem o processamento e por fim aqui você tem a saída dos dados no final, tá bom? Isso aqui é a mesma coisa, você vai ter que receber a quantidade mínima, receber a quantidade máxima, processá-lo dessa forma e depois mostrar o estoque médio, que vai ser a saída do seu algoritmo. Tá ok? Mais ou menos essa a resposta do exercício. Lembrando que se você tiver dúvida nesse exercício de fixação, aproveite para usar o fórum de dúvidas que está disponível aí para vocês, tá? Poste a sua dúvida lá no fórum, que com certeza algum professor vai estar disponível para responder a sua dúvida e te auxiliar também nesse percurso. Tudo ok? Seguindo então, tá? Então a gente já viu as partes dos algoritmos, né? A gente viu que tem como escrever, mas também existe uma segunda forma de representação desses algoritmos, tá? Uma representação que a gente chama de diagrama de bloco, tá? O diagrama de bloco é uma forma padronizada, é um padrão que a gente tem de exibir os passos lógicos, né? De representar os passos lógicos de um determinado processamento, de um determinado algoritmo.
Então, com ele, você define uma sequência, né? A principal função dele é facilitar a visualização quando alguém olhar, bater o olho no teu diagrama e entender o que de fato aquele algoritmo faz, tá? Esse diagrama de bloco, ele tem alguns símbolos, tá? O primeiro símbolo ali é o terminal, que indica o início ou fim de um processamento. Eu tenho o símbolo de processamento, que é esse quadradinho aqui meio arredondado, que é, por exemplo, para fazer cálculo de 2 números e tudo mais. Eu tenho uma entrada manual de dados, que é esse retângulo com um dos lados, né, numa altura menor do que o outro. Então ele indica a entrada de dados através do teclado, né, quando alguém vai digitar um dado para entrar. E por último, o exibir, né, que é a saída. É quando vai mostrar o resultado do cálculo ou mostrar alguma informação, eu vou usar esse tipo aqui de estrutura, tá bom? São só 4 estruturazinhas que você tem que pensar na hora de escrever esse seu algoritmo. Então, por exemplo, um diagrama de bloco daquele problema lá que a gente falou na aula passada, né, que é chupar uma bala, né, que é pegar a bala, retirar do papel, chupar a bala e jogar o papel no lixo, né? Então, se a gente fosse representar em diagramas de bloco, seria isso, né? Eu tenho aqui vários processamentos que são feitos, ó, do início até o fim do algoritmo. Eu não tenho nada sendo exibido, eu só tenho processamento mesmo, tá? O que esse algoritmo aqui tem. E também, por exemplo, o algoritmo para calcular a média das 4 notas, né? A mesma coisa. Eu tenho um início, eu recebo as 4 notas aqui, e por fim, eu faço um cálculo da média aqui, somando as 4 notas e dividindo por 4. E eu tenho a saída, que é a média aqui dos alunos, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. É bem simples isso daqui, tá? É só você pensar nos símbolos que você vai ter aqui para poder realizar o processamento, tá? Não tem muita dificuldade nisso, só pensar um pouquinho. Esse exercício de fixação nós vamos fazer juntos, tá? Mas pensa aí. Até se você quiser fazer ele primeiro, eu vou mostrar para vocês aqui a resposta. Mas se você quiser fazer ele primeiro, dá uma pausa no vídeo, faz ele, né? E depois você volta, dá play de novo no vídeo para poder ver o final dele. Mas é bem simples, ó. Construa um diagrama de blocos, ou seja, a ideia é construir os blocos lá, que leia a cotação do dólar, leia um valor em dólar, converta esse valor para real e mostre o resultado. Tá bom? Então o exercício é esse. Lê a cotação do dólar, lê o valor em dólar, converter para real, como é que você vai converter? Você vai multiplicar o valor pela cotação, tá? O valor em dólar pela cotação, e vai mostrar o resultado. Ok? Dá uma pausa aí, faz ele, para a gente poder seguir adiante. Então, seguindo, né, eu tenho aqui justamente isso. Né? Se eu fosse representar isso num fluxo, eu teria que ler a cotação do dólar, ler o valor em dólar. Eu não estou usando aquele símbolo de entrada aqui, você pode ter usado aquele símbolo de entrada, né? Aquele símbolo, deixa eu tentar desenhar ele aqui, aquele símbolo aqui, né, de entrada de dados. Eu não usei ele aqui ainda porque eu não estou fazendo entradas do usuário, tá? Só lendo valores, né, que não necessariamente são valores inseridos por um usuário, mas vocês vão ver que nas próximas notações eu vou começar a utilizar esse padrão aqui de entrada de dados, que é quando o usuário tiver que digitar algo no teclado, né? Vai usar esse padrão aqui. Mas enfim, então os passos são ler a cotação do dólar, ler o valor em dólar, depois eu tenho um processamento, que é o calcular, né? Que eu criei aqui um dado chamado real, né? Real é igual à cotação do dólar vezes o valor em dólar, tá bom? E eu exibo o valor de real e fim, tá? Então esse é o diagrama de bloco aqui desse problema, tá ok? Eu tenho sempre início e fim aqui, né, que vão estar sempre presentes em todos os meus diagramas, os meus processamentos aqui e a minha exibição do dado no final. Ok? Depois nós vamos ter mais alguns diagramas de bloco aqui para mostrar também, tá? Até para facilitar o entendimento, nós vamos usar isso daqui bastante durante essa unidade aqui ainda. Seguindo, a gente tem outro conceito importante que a gente precisa ver na aula de hoje, que é o conceito de constantes e variáveis, tá bom? É bem simples. Constante é um determinado valor fixo que eu tenho em um algoritmo. É um valor que ele não se modifica com o passar do tempo. Isso é uma constante, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um algoritmo que ele soma 3 números, número 1, número 2, número 3, e divide por 3, esse 3 aqui de baixo, ele é uma constante. Por quê? Ele nunca vai mudar.
esses valores aqui eles podem mudar. Pode ser que o N1 seja 10, o N2 20, o N3 30. Pode ser que o N1 seja 5, o N2 seja 7, o N3 seja 50. Então esses valores aqui eles podem ser alterados, mas eles sempre vão ser divididos por 3. Então esse 3 é uma constante, porque ele nunca muda. Ele nunca vai ser modificado dentro de um algoritmo. No exemplo que a gente usou agora há pouco também da média, idem, né? Eu tenho a média lá, que é a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Essa nota 1, nota 2, nota 3 e nota 4, ela vai mudar. Cada aluno vai tirar uma nota diferente. O que não muda? A divisão por 4. Porque todos os alunos vão ter 4 notas, e essas 4 notas vão ser divididas por 4 para eu poder calcular a média. Porém, a nota deles pode ser diferente entre umas e outras. Então, constante é um valor que nunca muda. Então, sempre que eu disser, olha, eu tenho uma constante, né, aqui no meu algoritmo. Então, essa constante quer dizer que do início ao fim do algoritmo ela vai ser a mesma coisa, tá? Tem até um exemplo de uma constante, né, bem conhecida na matemática, que é o número π, né? O π é aproximadamente 3,14, né? Para cálculo, por exemplo, de raio, né? A gente usa o π. Então, o π ele é uma constante da matemática. Não importa qual operação matemática que você vai fazer, se ela utiliza o π, ela vai utilizar sempre 3,14, aproximadamente, né? 3,14. Então, é um exemplo de constante da matemática. Assim, a gente tem constantes também aqui nos nossos algoritmos. E além das constantes, a gente tem as variáveis, tá bom? Aí é totalmente diferente o conceito. Enquanto a constante é o valor fixo que não muda, a variável é um espaço em memória que é destinado a um valor que vai ser alterado durante a execução do algoritmo. Então a variável ela pode começar, vai ser um espaço ali que vai ser reservado na memória do computador, que pode começar com o número 1, daqui a pouco ser o número 10, daqui a pouco o número 50, daqui a pouco 35. Então com a execução do algoritmo ela vai sendo modificada, tá? Embora, né, isso daqui é muito importante, embora uma variável possa assumir diferentes valores, né, ela pode ter diferentes valores, mas ela só pode armazenar um valor a cada instante. Então, se eu tenho uma variável chamada A aqui, e eu digo agora que a variável A ela recebe o número 10, por exemplo, então ela está armazenando 10 agora. Se mais na frente no meu algoritmo eu digo que A ele vai receber o valor 8, por exemplo, então a partir de agora A exclui o valor 10, ele não existe mais, e A passa a guardar apenas o valor 8, tá? Então ela só vai armazenar um valor a cada instante, muito embora ela possa assumir diferentes valores. Mas tem uma coisa que eu preciso ficar esperto nessas questões de variáveis, tá? Que são os tipos, que é o que a gente vai falar já já. Então um exemplo aqui de variáveis, né? Por exemplo, se eu tenho aqui um cálculo que o total recebe o produto vezes a quantidade, isso aqui são 3 variáveis, né? Porque a quantidade ela pode mudar de produto para produto, o produto muda e o total vai ser sempre influenciado pelo produto dessa multiplicação. Então, os 3 são variáveis aqui, né? Por exemplo, eu tenho uma variável nome, que eu preencho com um valor, um conteúdo José. Né? Preencho com conteúdo José. Eu posso ter uma variável idade, que eu preencho com o valor 50. Então eu tenho sempre variável, né? E essas variáveis, com o passar do tempo, elas podem também ser modificadas. Né? Assim como eu tinha também, olha, lá no meu das notas, N1, N2, N3 e N4 são variáveis. Média é variável. Por que média é variável? Porque de acordo com N1, N2, N3 e N4, ela vai poder ser modificada. Já 4, como eu já falei antes, não é uma variável, é uma constante. 4 é constante. Então, mais N1, N2, N3, N4 e média são variáveis. E por fim, o algoritmo que a gente usou agora há pouco, né, que é a cotação do dólar. Ler a cotação do dólar é uma variável. A cotação do dólar varia de acordo com o tempo. Ler um valor em dólar, variável, porque pode ser qualquer valor que alguém vá digitar para armazenar ali, ok? Então, seguindo, né, eu tenho que lembrar que as minhas variáveis, elas, hoje, claro, nesse momento aqui da disciplina ainda de lógica de programação, nas próximas disciplinas você vai ver que isso muda um pouco, mas minhas variáveis elas podem ser de 3 tipos, podem ser numéricas, podem ser de caractere, ou alfanuméricas, né, como a gente chama, ou lógicas.
A diferença é, numérica vai ser um número, né? Só que geralmente a variável numérica, eu não chamo ela de numérica, eu classifico ela de inteira ou real, um dos dois. Qual a diferença? Inteiro são para armazenar números inteiros, ou seja, números que não possuam casas decimais. 10, 20, 5, 2, 3, 8, 55, 1000, 2000, 1 milhão são números inteiros que não possuem casas decimais. E o número real são aqueles que possuem casas decimais, por exemplo, 5,5, 7,8, 1280,63. Então, tudo que eu tenho vírgula e tem casas decimais vão ser do tipo real. Eu tenho que prestar atenção nisso na hora que eu for criar minhas variáveis para saber se aquele número de fato vai ser um número inteiro ou se vai ser um número real, um número que tenha valores depois da vírgula. Alfanumérico, eu vou de caractere, né? Eu vou sempre usar caractere no nome. Geralmente vai ser nome, né? Faltou uma letrinha aqui para endereço, né? Faltou uma letra N aqui, mais endereços, um erro de digitação meu, nomes e endereços. Então, professor, elas não podem ter números? Podem, né? Elas podem até ter números, só que sabendo que esse número não é literal. Por exemplo, se no nome lá eu escrever Gabriel 7, né? Esse número 7 que vai estar junto com Gabriel, ele não vai poder ser usado em nenhum cálculo matemático. O computador vai entender que esse 7 faz parte da palavra Gabriel. Tá? Então, se a variável é de caractere e eu coloco um número lá dentro, esse número não vai ser passível de cálculos matemáticos. Vai ser apenas representado ali dentro mesmo. Ok? E eu tenho as variáveis lógicas, né, que armazenam somente dados lógicos. Quais são os dados lógicos que nós temos? Verdadeiro ou falso. Beleza? São os únicos dois dados lógicos que nós temos aí. Então, é verdadeiro ou falso, tá dentro do meu algoritmo. Então, vai ser sempre um desses valores, um desses dois valores só. Ok? Vou pedir para vocês assistirem um vídeo que está nesse link aí, tá? Esse link está também na apostila lá, que é um vídeo de variáveis e constantes, é um vídeo de um curso de programação na internet. Então, eu queria que você assistisse esse vídeo, ok? Ele é rapidinho, ele não é muito demorado, e depois voltasse aqui comigo. Beleza? Assistiu lá o vídeo, né? Ou não, né? Vamos dar sequência aqui. Mas se você não assistiu o vídeo agora, não deixe de assistir daqui a pouco, tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo que ele vai te ajudar também na compreensão da nossa disciplina. Então, um exemplo, né? Crie um algoritmo que leia o nome de um funcionário, o seu salário atual, que adicione um reajuste de 15% no seu salário. Ok? Vamos lá, então nós vamos fazer Vamos executar esse exemplo aqui, tá? Eu já criei ele aqui, tá? Vocês vão ver, eu criei no formato do fluxograma lá, do diagrama, tá? Então chegou aqui e eu criei já o meu algoritmo, tá bom? Vocês podem ver que eu modifiquei aqui, ó, as entradas de dados estão com aquele símbolozinho da entrada de dados, que eu tenho um lado menor do que o outro maior. Que eu tenho um valor de reajuste, que é 15%, um cálculo, um segundo cálculo e depois uma exibição de dados, né, que é o salário novo. O que esse algoritmo vai fazer? Início, ele vai ler o nome do funcionário, vai ler o salário atual, o reajuste é 15%, então ninguém vai digitar isso, porque isso daí já está fixo. Ele vai calcular o valor do reajuste, que é igual ao salário atual vezes o reajuste. Depois vai calcular o salário novo, que é o salário atual mais o valor do reajuste. Então, primeiro eu calculo o reajuste, que é a multiplicação desse percentual em cima do salário dele. Depois, no salário novo, eu faço o salário atual mais o reajuste. E aí eu exibo na tela aqui o salário novo. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui como no nosso teste de mesa, tá? Primeira coisa, eu vou ler o nome e ler o salário atual de uma pessoa. Então, eu li aqui, ó, o nome do funcionário é Jurasvaldo e o salário atual dele é 2.000, né? 2.000 reais. Beleza? Então, eu vou aplicar um reajuste de 15%, né, em cima do valor aqui do Jurasvaldo, né? Então, 15% em cima de 2.000 vai me gerar um valor de reajuste de 300 reais. E o salário novo do Jurasvaldo vai ser a soma do salário atual com o valor do reajuste. Então, foi para 2.300 reais. Ok? Entendido aqui?
Peguei o salário atual, multipliquei por 15% nesse cálculo aqui, ó, que é salário atual vezes o reajuste. Então, o salário atual vezes 15% deu aqui os R$ 300, que é o valor do reajuste. Por fim, o salário novo, ele foi a soma do salário atual, que é esse campo aqui, mais o valor do reajuste, que é esse campo aqui. Então, eu somei os dois e cheguei ao salário novo dele de R$ 2.300. Segundo exemplo, a Maricota, ela tem um salário atual de R$ 3.000 dentro da empresa. Então, se ela vai pegar aqui 15% de R$ 3.000, vai ser igual a R$ 450. O salário novo da Maricota será 3.450. A mesma coisa, tá? Li o nome dela, Maricota, li o salário atual, apliquei o reajuste aqui, ó, para descobrir qual era o valor. Salário atual vezes reajuste gerou aqui meu valor do reajuste. E eu calculei, o salário novo é igual ao salário atual mais o valor do reajuste, está aqui o valor do salário novo. Ok? E aí eu exibi o salário novo. E daí, só para a gente perceber bem o que é cada um desses elementos aqui, né? O nome. O que é o nome? Ele é uma constante ou uma variável? Ah, como eu posso ver aqui, ó, o nome ele mudou com o tempo, não mudou? Ele foi Jurasvaldo no primeiro processamento, depois tornou Maricota no segundo. Então eu percebo que nome é uma variável. Salário atual, a mesma coisa. Ó. No primeiro processamento era 2.000, no segundo processamento passou a ser 3.000. Então o salário atual é uma variável também. Reajuste. O reajuste ele não foi modificado nos processamentos, ó, ele é o mesmo. E se eu tivesse mais 20 processamentos, ele ainda seria o mesmo. Então, o reajuste ele é uma constante. Ele não muda. Depois, o valor do reajuste aqui, que é essa variável aqui, né? Já falei, né? Já entreguei. É uma variável. Porque ela vai ser alcançada sempre dependendo desse salário atual multiplicado pelo reajuste. Então, quando eu multiplico uma variável por uma constante, eu passo a ter uma variável. Porque esse primeiro dado aqui, pelo fato dele ser uma variável, ele já faz com que esse valor aqui possa variar também com o tempo, como variou, de 300 para 450, por exemplo. E o último aqui, que é o salário novo, né? Ele é também uma variável que foi colocada aqui. Vamos ver o tipo, né? O nome é uma variável do tipo caractere, que eu coloquei palavras aqui. O salário atual é uma variável do tipo numérico real. Por quê? É um valor que ele possui casas decimais. O salário da pessoa aqui poderia ser R$ 2.000,20, por exemplo. O valor do reajuste, o reajuste é um numérico real também. Por que é real, Gabriel? Porque 15%, né, geralmente, quando a gente vai fazer até os cálculos, a gente representa por 0,15. Por causa da regra de 3, né? 15% vai ser igual a 15 dividido por 100, que é 0,15. Então, qualquer número que você quiser saber 15% dele, é só você multiplicar ele por 0,15. Você vai chegar no valor da porcentagem. Então, é um numérico real, porque eu entendo que eu estou usando um índice aqui de 0,15, tá? O valor do reajuste é um numérico real também. E o salário novo também é um numérico real, porque eles têm casas decimais, tá bom? Então é justamente isso aqui eu consigo identificar, né? A ideia aqui é justamente identificar as variáveis e as constantes aqui, entender o funcionamento de cada uma delas, tá bom? Então vamos lá, exercício de fixação, né? Primeiro exercício, o que é uma constante de dois exemplos? Pessoal, é muito importante que vocês façam exercícios de fixação, tá bom? É bem interessante, bem importante mesmo que vocês façam. 2. O que é uma variável? Dê dois exemplos de variáveis. Dois exemplos do que você conheça mesmo, do que você pode olhar até nos sistemas que você use. 3. Faça um algoritmo capaz de ler o nome, ler o cargo, ler o salário e calcular 1/3 de férias de um funcionário, considerando o salário lido. Então eu vou ler um salário, vou calcular 1/3 de férias. Né? O que é 1/3 de férias? Vou pegar o valor do salário e dividir por 3, tá? Que eu vou chegar ao valor de 1/3. E daí depois você vai responder quantas variáveis o algoritmo possui, quantas constantes o algoritmo possui, quantas variáveis são do tipo numérico real, quantas variáveis são do tipo caractere e qual o tipo da constante. A tua constante é inteira, é real? Qual foi a constante que você usou? Tá? Então, vou pedir para você fazer esses dois exercícios aí, dá uma pausa no vídeo aqui, tá? Já para fazer esse exercício aqui de fixação. E daí a gente seguir,
Tá? O vídeo está ficando um pouquinho longo, mas é muito conteúdo. Você pode pausar, voltar depois, tá bom? É bem tranquilo. O importante é que agora que você pause, faça o exercício de fixação. Mas voltando aqui, vamos seguindo já com essa vai ser a última parte já da nossa aula de hoje, que é a parte dos operadores, tá bom? O que são os operadores? Os operadores, eles são meios pelo qual incrementamos, decrementamos, comparamos, avaliamos dados dentro do computador. Em várias vezes dentro dos algoritmos a gente vai precisar fazer uma comparação, entender se um número é maior que o outro, entender se uma determinada sentença é verdadeira ou falsa, vai precisar comparar palavras, comparar números, a gente vai precisar somar, multiplicar, fazer exponenciação. Então, existem operadores que vão nos ajudar a executar essas tarefas. Existem basicamente 3 tipos de operadores. Isso aqui é bem simples, bem tranquilo, tá? Os operadores aritméticos, os operadores relacionais, os operadores lógicos. São coisas que você conhece já também, é bem tranquilo para você entender esse assunto, ok? Vamos começar pelos operadores aritméticos, tá? Os operadores aritméticos são usados para obter resultados numéricos, cálculos matemáticos, tá bom? Então, além da adição, subtração, multiplicação e divisão, a gente pode utilizar também o operador para exponenciação, por exemplo. Esses são os que a gente vai utilizar aqui nessa disciplina, tá bom? Só esses 5 operadores mesmo. Os símbolos para os operadores aritméticos são adição, símbolo de mais, subtração, símbolo de menos, normal. Multiplicação, isso daqui sempre em linguagem de programação a gente vai usar o asterístico, tá? Divisão, barra, sempre vai ser usada a barra para divisão. E exponenciação, no nosso caso aqui, nós vamos usar um duplo asterístico, né? Exponenciação, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, então vai ser 2, duplo asterístico, 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 2, que vai ser 2 elevado ao quadrado. Tem algumas literaturas também que na exponenciação usa o símbolo do acento circunflexo, tá? Pode ser que outra linguagem de programação, outro professor ensinando pseudocódigo você veja dessa forma, tá bom? Mas qualquer uma das duas vai ser válida aqui, mas na nossa disciplina nós vamos utilizar aqui o duplo asterístico, tá? Para exponenciação. Vamos começar, então, continuando com os operadores aritméticos, né? A gente precisa saber que existe uma hierarquia nos operadores aritméticos. O que eu executo primeiro? É bem parecido com a matemática, tá? Primeiro, eu executo o que está dentro de parênteses, depois eu executo exponenciação, depois multiplicação e divisão, quem vier primeiro, né? Da esquerda para a direita sempre, e depois soma ou subtração, que aparecer primeiro da esquerda para a direita sempre. Então, por exemplo, nessa primeira linha aqui, né, nesse meu primeiro exemplo que está bem aqui, o que eu vou ter que fazer primeiro? Né? Se eu for olhar aqui, eu tenho uma soma, uma multiplicação, uma exponenciação e uma subtração. Eu não tenho parênteses, então não vou precisar olhar para isso. Meu segundo aqui na prioridade é a exponenciação, então eu primeiro vou executar a exponenciação, 2 ao quadrado que está aqui. Depois que eu executar o 2 ao quadrado, eu vou pegar o resultado disso e o meu próximo aqui é a multiplicação. Multiplicar isso por 7. Vai ser a minha segunda operação. Depois eu tenho aqui uma soma e uma subtração, mas a soma e a subtração estão no mesmo nível. Mas eu realizo primeiro a soma, por quê? Porque ela está na minha esquerda aqui, ó, ela veio primeiro. Então eu executo a soma com o resultado dessa multiplicação e por último eu executo a subtração com o resultado das operações anteriores. Tá bom? Segundo exemplo aqui. Idem, né? Só que aqui eu tenho um parênteses, tá vendo? Então eu primeiro vou executar o quê? O conteúdo do parênteses, o 2 menos 1. Depois eu vou executar o quê? A minha multiplicação, que é o 3 vezes 4. E por fim executar a soma, né, do 3 vezes 4 ali, mais o 2 menos 1. Beleza? Então essas são as ordens de execução dos operadores aritméticos. É só lembrar disso, tá? Isso aqui é muito importante quando você for escrever uma expressão, você lembrar disso para que no fim o computador ele execute da maneira correta a sua expressão. Além dos operadores aritméticos, eu tenho os operadores relacionais. São os operadores que eu vou usar para fazer comparação. Eu vou comparar caracteres ou números com eles. E ele sempre vai me retornar 2 resultados, que são lógicos. Ele sempre vai me resultar verdadeiro ou falso, né? Ou true ou false, né? No inglês, porque a maioria das linguagens de programação elas estão em inglês. Então ele vai ter sempre um retorno verdadeiro ou um retorno falso, de acordo com a análise que eu vou fazer desses dados. Então é possível comparar se 2 valores são iguais, são diferentes, se um deles é maior ou um deles é menor. Tá?
Os operadores relacionais, eles são os seguintes. Eu tenho o igual a, que é o símbolo de igual, diferente de, que eu vou usar ou o símbolo de menor que com o símbolo de maior que juntos, ou a cerquilha, né, que é um igual cortado. Mas eu vou adotar esse símbolo aqui. Tá? Esse símbolo aqui está muito juntinho, mas ele na verdade é um símbolo de menor que junto com o símbolo de maior que. Tá? Vocês vão ver que nas notações depois ele vai ficar dessa forma. Eu tenho o símbolo de maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual. E aí eu sempre vou comparar as variáveis, tá? Para saber se aquela minha sentença relacional ela é verdadeira ou falsa. Por exemplo, eu tenho duas variáveis aqui, ó, né? Que são A, que é igual a 5, e B, que é igual a 3. Então, eu vou fazer aqui a expressão, por exemplo. A é igual a B? Ora, se A é 5 e B é 3, eu vou dizer que essa expressão é falsa, porque A não é igual a B. Ok? A é diferente de B, né, que é a minha segunda expressão aqui, verdadeiro, né, porque 5 é diferente de 3. A é maior do que B, né? Verdadeiro. Por que, que A maior do que B é verdadeiro? Porque 5 é maior do que 3. Então, verdadeiro também. A menor do que B. Falso. Porque 5 não é menor do que 3. Então, eu digo aqui que é falsa. Opa, voltei aqui sem querer, desculpa. Eu digo aqui que é falsa a minha comparação. A é maior ou igual a B? Eita, isso aqui ficou... Exagerei aqui na dose, né? Vamos lá. A é maior ou igual a B? Verdadeiro, né? Porque A é 5, 5 é maior ou igual a 3. É maior do que 3 no caso. E A é menor ou igual a B? Falso, porque 5 não é menor ou igual a 3, tá bom? Então é sempre verificar. Esse vai ser o tipo de análise. E o resultado vai ser sempre verdadeiro ou falso, tá? Um dos dois sempre, ok? Então o resultado das expressões seria essa, tá? Eu sempre vou comparar dois números, ou posso comparar também duas palavras, se dois nomes são iguais, se um nome é igual ao outro, né? E eu vou obter sempre um resultado verdadeiro ou falso. Esse verdadeiro ou falso ele vai ser utilizado na nossa próxima aula, quando a gente for falar das estruturas de condição, tá? A gente vai mostrar a representação disso. E eu posso representar isso também com símbolos, né? Com o meu fluxograma lá, os meus diagramas. Toda vez que eu tiver um campo onde eu vou fazer uma análise, né, de um operador relacional, vou perguntar, código é igual a codante, né, que são duas variáveis, se sim ou se não. Código é maior do que 1000, sim ou não. Verdadeiro ou falso, no caso. Né? Nome é igual a José, então eu vou ter uma linha para verdadeiro e uma para falso. Daqui é só uma representação gráfica lá de como a gente faz isso, tá bom? E por fim, né, a gente tem aqui os operadores lógicos, tá? Os operadores lógicos, eles são e, ou e não. Esses três, pelo menos, que a gente vai usar aqui nessa disciplina. E ou and, né, por conta do inglês, o ou or e o não ou not. Né? A entrada de valores, né, nesse caso aqui, a saída final também vai ser verdadeiro ou falso, só que ele vai comparar expressões. Geralmente ele vai comparar expressões relacionais. Então o que acontece? Geralmente eu vou ter uma expressão relacional aqui que é verdadeira ou falsa, e eu vou comparar duas expressões relacionais diferentes. Eu vou comparar por exemplo, eu posso comparar uma expressão verdadeira com uma verdadeira para obter um resultado, uma verdadeira com uma falsa para obter um resultado. Tá? Mas de fato aqui nos operadores lógicos, a entrada não vai ser números. Porque lá nos operadores aritméticos e nos operadores relacionais sempre entrava com número, né? 5 é maior do que 3. Né? No aritmético, 5 mais 3. Então, sempre números. Aqui não. Nos operadores lógicos, a entrada vai ser uma sentença verdadeira ou uma sentença falsa. Tá? Os operadores lógicos eles estão ligados a variáveis lógicas, né? A realmente lógica. Então, lógica ela só tem duas saídas, verdadeiro ou falso. E aí eu vou comparar essas saídas, tá? Por exemplo, o E, né? O resultado do E, ele somente vai ser verdadeiro se todas as condições forem verdadeiras, tá? Essa é uma regra. E aqui, filhão, você é meu aluno, tá assistindo essa aula, não tem pra onde correr, você tem que meio que memorizar essa regra, tá? Quando eu tenho o E,
né? Isso daqui é importante, que a gente vai usar muito a partir da aula que vem, né? O único resultado possível verdadeiro é quando o primeiro valor é verdadeiro e o segundo valor for verdadeiro também. Então, quando o primeiro valor for verdadeiro e o segundo for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Quando o primeiro valor é verdadeiro e o segundo resultado é falso, então o resultado final se torna falso. Quando o primeiro valor é falso e o segundo é verdadeiro, o resultado é falso. Quando o primeiro é falso e o segundo é falso, o resultado também é falso. Tá bom? Então, quando eu comparo, né, por exemplo, eu digo, 5 é maior do que 3 e 10 é menor do que 80. Então, quando eu faço essas duas comparações e coloco um i no final, a única chance do resultado ser verdadeiro é quando as duas forem verdadeiras. Tá? Por exemplo, você pode estar escrevendo um algoritmo e dizer assim, um aluno ele vai ser aprovado se a média dele for maior ou igual a 7 e as faltas forem menores que 50, por exemplo. Que o aluno ele pode reprovar por falta também. Digamos, se ele tiver 50 faltas, ele está reprovado. Então aí é uma avaliação que eu faço. O aluno ele só está aprovado se a média dele for maior ou igual a 7 e as faltas forem menores que 50. Então a única chance do aluno estar aprovado é quando as duas condições forem verdadeiras. Se a nota do aluno é menor do que 7 ou se o aluno tem um número maior do que 50 de faltas, ou se as duas coisas acontecem, se a nota dele é menor do que 7 e também ele tem um número grande de falta, ele está reprovado. Então é só um exemplo desse operador, né, de como a gente usa. A gente vai ter exemplos aí mais pra frente, tá bom? Eu tenho um operador ou OR, né, que ele é verdadeiro se ao menos uma condição for verdadeira. É o OU, tá? Então, o OU ele funciona da seguinte forma. Se o primeiro valor é verdadeiro e o segundo valor é verdadeiro, né, ou o segundo valor é verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Se o primeiro é verdadeiro ou o segundo é falso, o valor é verdadeiro. Se o primeiro é falso ou o segundo é verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Agora, se ambos os valores forem falsos, aí é que ele vai remeter a falso, tá? Então, o ou é um ou outro, tá? Como é um ou outro, basta apenas que um dos dois seja verdadeiro, nesse caso aqui eram os dois, correto? Mas aqui bastou só que um deles fosse verdadeiro e aqui também para que o resultado fosse verdadeiro, tá? Então é sempre uma coisa ou outra, tá? Que você vai ter que avaliar. E o último operador lógico é o não, né? Que o não ele inverte, né? Então, não verdadeiro é igual a falso. E não falso é igual a verdadeiro. É só um inversor. Tá? O não, como a gente pode utilizar. Beleza? Então, vamos para um exemplo aqui antes do nosso exercício de fixação. Tá? Exemplo, suponha que temos três variáveis. A é igual a 5, B é igual a 8 e C é igual a 1. Então, vou ter expressão. Né? Então, vamos fazer aqui cada uma delas, cuidadosamente. Primeiro, A é igual a B? 5 é igual a 8? Não. Então eu já sei que isso aqui é falso. E B é maior do que C? B é maior do que C? Né? B é 8, C é 1. Então essa aqui seria uma condição verdadeira. Porém, ele está dizendo que A é igual a B e B é maior do que C. Como A igual a B é uma condição falsa, então o resultado dessa operação é falso. Porque você lembra que no E, para que ele seja verdadeiro, ambos os valores precisam ser verdadeiros. Ok? Segunda expressão aqui, A diferente de B. A é diferente de B? A é 5, B é 8. Então, verdadeiro. Ou B maior do que C. B menor do que C, desculpa. B é menor do que C? Não. Porque B é 8 e C é 1. Então, eu sei que isso aqui é falso. Porém, a expressão é ou. Então, verdadeiro ou falso, ele está dizendo esse ou esse. Então, como essa primeira condição ela é verdadeira, o valor dessa expressão vai ser verdadeiro. Aqui, A é maior do que B, né? A é 5, B é 8. A é maior do que B seria falso, né? A não é maior do que B. Só que a expressão é não. Então, como ela é não, ela inverte o valor aqui. Então, o que era falso se torna verdadeiro. A é menor do que B, vou olhar aqui, 5 é menor do que 8? Sim, verdadeiro. E B é maior do que C? B é 8, C é 1. Então é verdadeiro também. Verdadeiro e verdadeiro vai ser igual a
verdadeiro. Porque eu estou usando o E também, se ambas as condições forem verdadeiras, vai ser verdadeiro. A é maior ou igual a B? 5 é maior ou igual a 8? Não, é falso. B é igual a C? B é igual a C, 8 é igual a 1? Não, falso também. Então eu sei que a resposta da minha condição é falso. A é maior ou igual a, é menor, desculpa, menor ou igual a B, né? 5 é menor ou igual a 8? É menor, né? Pode ser menor ou igual, pode ser um dos dois. Então, verdadeiro. Só que como eu estou usando a expressão não, então ela inverte e se torna falso. Tá bom? Vamos para o exercício de fixação. Tá? Qualquer dúvida nos exercícios, galera, lembrem-se, coloquem lá, usem o fórum de dúvidas para colocar lá, para que algum professor te auxilie com isso. Não fique com a dúvida para você, pergunte, tá? Tendo as variáveis salário, IR e sal líquido, né, que é salário líquido, e considerando os valores abaixo, informe as expressões são verdadeiras ou falsas. Primeiro aqui, ó, salário 100, IR 0, salário líquido 100. Vou perguntar aqui, salário líquido é maior ou igual a 100? Você vai dizer se é V ou F. Salário 200, IR 10, salário líquido 190. Salário líquido é menor do que 190? Você vai dizer que V ou F. E salário 300, imposto de renda 15, salário líquido 285, vai perguntar, salário líquido é igual a salário menos IR? Você vai colocar aqui o verdadeiro ou falso, tá? Saber se é. Sabendo que A igual a 3, B igual a 7 e C igual a 4, informe se as expressões abaixo são verdadeiras ou falsas, né? Então, A mais B, aqui a gente está misturando aritmético com o relacional, tá? A mais B, então você vai fazer, A mais C, desculpa, vai fazer 3 mais 4 é igual a 7, né? 7 é maior do que B, que é 7. Aí você vai dizer se isso é falso ou verdadeiro, tá bom? Aqui é a mesma coisa, B é maior ou igual a A mais 2, né? A mais 2, A é 3, você soma com 2. C é igual a B menos A, né? B mais A é menor ou igual a C, C mais A é maior do que B, então você primeiro resolve as operações aritméticas, tudo bem? Primeiro você resolve a aritmética, são essas, depois que você resolveu a aritmética, aí você faz a operação relacional, tá? E por fim, sabendo que A igual a 5, B igual a 4, C igual a 3 e D igual a 6, informe se as expressões são verdadeiras, se as expressões abaixo são verdadeiras ou falsas. A maior do que C e C menor ou igual a D, você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Verifica se essa é verdadeiro ou falso, se essa é verdadeiro ou falso, e depois aplica o E em cima deles. A mais B menor do que 10 ou A mais B é igual a C mais D. Então só precisa que uma dessas seja verdadeira para que a condição seja verdadeira. A maior ou igual a C e D maior ou igual a C. Então você vai verificar se ambas forem verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Lembre-se que você pode tirar dúvidas desses exercícios lá no fórum de dúvidas, tá bom? Referência bibliográfica são os livros que a gente está usando como referência bibliográfica, tá bom? Para essa nossa disciplina. A gente tem um material, foi produzido por mim, adaptado no material do professor Paulo Sérgio de Moraes, tá? Que tem um link aí, professor da Unicamp. E atividade de percurso, galera, tá liberado do dia 30/7 até o dia 23/8, um questionário valendo 10 pontos com o tema operadores, tá bom? É um questionário lá, um exercício, você faz lá o exercício e no final você vai ter a sua nota, tá? Vale 10 pontos da média. É muito importante que você faça esses exercícios pequenos, que eles vão contribuir com a sua nota, tá? O vídeo ficou um pouco grande, mas é porque é muita coisa. Desculpa, espero que você esteja pausando o vídeo para fazer os exercícios. Reveja aquilo que você achar importante, tá bom? E é isso. Até a nossa próxima aula.